Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Evandro Binotto Fagan, sou pesquisador e professor do Centro Universitário de Patos de Minas. Estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho de fisiologia de soja e para colocar aqui algumas hipóteses do que provavelmente está acontecendo nessa safra, né, que é uma safra um pouco diferente das safras anteriores, né? É um prazer estar aqui junto com a Agrodinâmica nesse evento junto com o Valtemir, que é um grande profissional dentro dessa área. Bom, pessoal, mas inicialmente, né, eu gostaria de falar para vocês, antes de a gente entrar nessa problemática, um pouco de como a cultura da soja funciona, né, as prioridades que ela tem. A primeira fase de a cultura de soja, ela desenvolve nos primeiros momentos, nos primeiros dias da sua vida, ela define a produção ou prioriza a produção do sistema radicular. Nós chamamos isso de formação de boca e alicerce. As raízes absorvem, ou melhor, bebem água e nutrientes, e ela é formada pelo estímulo auxínico, né, do hormônio que estimula a formação dessas estruturas. Posteriormente, quando ela já começa a ter essa formação do sistema radicular, ela define a arquitetura ou a caixa produtiva. Então, a quantidade de raiz vai definir a produção do hormônio muito importante para a planta, que é a citocinina, e esse hormônio estimula a formação de ramificações, aumento da estrutura vegetativa e, portanto, vai definir para nós a segunda etapa, que é o momento que a planta constrói a sua caixa produtiva. E o terceiro momento é o momento que ela vai definir se essa caixa produtiva vai se transformar ou não em produção. Essas gemas, elas precisam formar flores, essas flores precisam ser fecundadas, depois elas precisam se transformar em vagens, formar os grãos, encher esses grãos. Então, nós temos esses três momentos que são extremamente importantes para a cultura. Nós sabemos que plantas que têm um desenvolvimento radicular mais vigoroso, elas têm um aumento da produção de arquitetura, formação de gemas, formação de ramificações. Nós podemos ver nesse slide, onde nós temos plantas com maior teor, ou maior produção de citocinina, em situações onde o crescimento radicular é maior. Então, dá para perceber aqui pela foto que, primeiramente, para nós conseguirmos plantas produtivas, plantas de alto potencial, nós precisamos ter plantas com alto crescimento radicular. Segundo momento, nós precisamos que as folhas elas comecem a desenvolver a importância sua de usina de produção. Então, no momento que a planta já começou a formar estrutura vegetativa, ela precisa que essas folhas, que são usinas de produção, formem, né, energia para a planta. Então, vamos olhar essa folha de uma planta, onde nós temos essas rodovias, a primeira em azul, que significa o xilema, que é o vaso que conduz água e nutrientes, a em vermelho, que é o floema, que absorve ou que transporta os açúcares sintetizados pela folha. Nós verificamos que no início da manhã, por exemplo, a planta recebe luz. Ao receber luz, ela abre seus estômagos, que estão nessa grande cidade, são esses poros que estão aqui em cima. Essa água, ao evaporar, ao criar transpiração, ela resfria a planta. E ao fazer esse processo, ela puxa a água do solo. Então, essa água vai sendo puxada, junto com essa água vem os nutrientes, que são distribuídos para toda essa cidade. Cada prédio desses, pessoal, significa uma célula. E dentro dessas células, eu tenho várias usinas fotovoltaicas, que são os cloroplastos, que eles são capazes de capturar a energia do sol, incorporar essa energia do sol no CO2, produzindo açúcar, com auxílio, obviamente, do consumo de água e da liberação de oxigênio. Perfeito, tudo isso nós chamamos de fotossíntese. Só que de todo esse açúcar, uma parte do açúcar fica retido na folha, que é o consumo que ela tem para se manter viva. O que sobra desse açúcar é transportado para grãos, para raízes, para regiões em crescimento. Um outro detalhe que nós precisamos levar em consideração é que durante as horas mais quentes do dia, essas plantas têm fotorrespiração, que é quando a eficiência da enzima que fixa o CO2 para formar o açúcar reduz. Então, nas horas mais quentes ou em estresses,
nós vamos ter reduções de absorção de água, menor fluxo de nutrientes e o aumento desse processo, desse desperdício na fotossíntese dessa planta. E aí que a planta entra em desespero, ela produz pouco, ela tem uma baixa capacidade de sintetizar energia, e seguindo dentro desse sintoma, o que nós encontramos esse ano nas grande parte das lavouras? Justamente um dos estresses que mais prejudica o crescimento das plantas, que é a deficiência hídrica. Então, essas plantas começaram a desenvolver, logo elas já começaram a ter falta de água. Essa falta de água, nesse início do desenvolvimento, foi prejudicial para a planta, por quê? Porque ela reduziu a sua capacidade de puxar a água do solo. Ao reduzir essa capacidade de puxar a água, essa planta esquentou, quer dizer, a água, a transpiração é uma forma de resfriar, ela diminuiu a absorção de nutrientes e, portanto, essa planta começou a apresentar senescência de folhas baixeiras e reduziu o crescimento radicular, pois diminuía a energia que seria direcionada para as raízes e a planta perdeu essa capacidade de crescimento, né? Então, numa condição normal, o que a planta faz? Nesse primeiro momento, ela fornece energia para as raízes crescer, para ela aumentar essa quantidade de boca. A auxina, que é o hormônio do crescimento que é produzido no topo, desce para a raiz para dar esse sinal, para transformar esse sinal de energia em crescimento. E a citocinina, que é produzida pelo sistema radicular, né? Então, quanto mais raiz, mais citocinina, vai proporcionar uma planta um aumento no crescimento vegetativo. Quando nós temos esses estresses, seca, altas temperaturas ou qualquer outro estresse, mas no caso aqui nós estamos falando em seca associadas a altas temperaturas, o que a planta lê do ambiente? Qual a leitura que ela faz? Ela precisa reduzir os hormônios promotores de crescimento, porque ela entende que está em recessão, e aumentar os inibidores. Então, ela aumenta ácido abscísico, que é um hormônio da seca, e o etileno, que é o hormônio que começa a derrubar, causar morte dessas folhas mais velhas, inibir a fixação biológica, para tentar, das folhas mais velhas, retirar esses nutrientes para a sobrevivência da planta. O primeiro efeito que nós verificamos, realmente, é a inibição da fixação biológica de nitrogênio. Então, nós estamos vendo aqui que, conforme diminui a água, a planta diminui a fixação de N, porque a fixação biológica a partir do nódulo é muito cara. Esses nódulos começam a se tornar esverdeados, menos eficientes, a gente chama de parasita, que muitas vezes eles mais consomem energia do que eles conseguem fornecer. E, posteriormente, esses nódulos começam a morrer, né? Então, esse é um efeito dessa deficiência hídrica. Nós também temos a redução na formação de caixa produtiva, porque com falta de água no solo, nós temos diminuição das folhas que nutrem as raízes, e a partir daí nós vamos ter um efeito que foi muito observado esse ano. As raízes têm um crescimento intenso até V5, e, portanto, quanto mais raízes, mais citocinina e mais crescimento vegetativo. Nós sabemos que quando a planta forma um nó, ela demora mais ou menos de 3 a 5 dias. Então, vocês imaginam o tempo que nós passamos com estresse e a redução desses nós pelas plantas. Então, se nós temos 3 a 5 dias parados, a planta travada, por exemplo, nós temos um nó a menos. Pensando que um nó pode produzir diversas flores, até 10 flores ou mais do que isso. Em média, nós temos 70% de aborto, um pouco mais, um pouco menos disso. Considerando de todo esse aborto de 10 flores produzidas, nós teríamos 3 fixadas, considerando 70% de aborto. Dessas 3, vamos considerar 2,5 grãos por vagem. Então, nós teríamos aproximadamente 7, grãos por nó. Totalizando para uma população de 300 mil plantas e um PMS de 160 gramas, aqui uma semente ela vai ser 0,16 gramas, um nó a menos proporcionaria uma perda de aproximadamente 6 sacas. Considerando que o ideal para uma planta de alta produção seria de 16 a 20 nós. Então, nesse período vegetativo que essa planta não cresceu, ela perdendo um nó, ela teria
uma perda estimada de 6 sacas por hectare. O problema disso é ainda maior quando acontece na fase reprodutiva. Aqui nós temos um exemplo de quando um ser humano, né, uma mulher, ela está grávida, a prioridade dessa pessoa é para o filho. Todos os seres vivos priorizam os seus descendentes quando entram na fase reprodutiva. E, portanto, quando a soja chega nessa fase, ela diminui o fluxo de açúcares para as raízes e ela começa a priorizar a formação de grãos. Em média, nós falamos de 70% a 80% de aborto. Eu coloquei aqui uma média de 75% de aborto de flores, numa condição normal. Agora, imagine plantas que estão vindo com deficiência hídrica desde a fase vegetativa até a reprodutiva. Parte desse aborto acontece após a fecundação, quase a metade disso, e depois, quando as vagens estão formando. O que isso tem a ver com essa fase que é tão importante, pessoal? Então, vamos lá. Então, essa planta veio com deficiência hídrica, diminuiu caixa produtiva, chegou na fase reprodutiva. Normalmente, a planta tem uma menor eficiência de absorção de água, porque as raízes recebem menos energia. E, portanto, mesmo nós tendo nutrientes no solo em altas concentrações, normalmente esse fluxo não acompanha a necessidade da planta. Nós fizemos alguns trabalhos na Bahia, onde observamos, mesmo com alto teor de micronutrientes no solo, na fase reprodutiva, no enchimento de grãos, a concentração de nutriente que estava chegando no pecíolo e que estava distribuído por limpo foliar, estava abaixo do ideal. E isso, em parte, foi pela diminuição de folhas de bacheiro, pela diminuição, assim, da eficiência do sistema radicular. E o estresse, o que isso prejudica? Bom, o estresse vai prejudicar isso ainda mais. Porque, olha só, se eu tenho diminuição de água, eu tenho menor capacidade da planta absorver, porque ela bebe a água e nutrientes, né? Estão diluídos a água. Com a perda de folha bacheiro, essa capacidade de absorção de nutriente é ainda pior. Por quê? Eu tenho menos energia para nutrir essas raízes. E por isso, pessoal, a perda dessas folhas baixeiras, elas vão reduzir ainda mais a capacidade dessa planta em nutrir raiz e se desenvolver durante essa fase tão complexa. O que acontece ali? Nós temos uma redução de auxina, que é o hormônio, junto com a citocinina que mantém a folha verde, e o estresse hídrico vai aumentando o etileno. Ainda mais se esse estresse estiver associado a altas temperaturas. Aqui é um trabalho que nós fizemos a campo, com perdas de folha de bacheiro, 100% de desfolha, 75%, 25% e 50%. E aqui nós não tivemos perda de bacheiro. Como é que nós fizemos isso? Retiramos folhas do bacheiro manualmente para entender quanto isso afeta essa questão da senescência prematura das plantas. Só que nesse ano, né, nós tivemos um efeito um pouco diferente. E é aí que nós vamos começar a entender o porquê que algumas plantas prolongaram o ciclo. Então, vamos lá. Se as plantas vieram com bom desenvolvimento radicular, desde o início, formou boca, essa boca conseguiu formar uma estrutura adequada, quando a planta apresentou essa seca intensa, esses calores intensos na fase reprodutiva, ela conseguiu manter os estômatos abertos, a fotossíntese, por um período mais longo. Agora, o problema desse ano foi o quê? Nós tivemos na fase inicial um baixo crescimento radicular, uma redução de fixação biológica, e com isso ocorreu essas perdas de folhas baixeiras. Consequentemente, nós tivemos senescência prematura de algumas vagens e abortamento. O que é essa senescência prematura? Algumas vagens começaram a secar mais rapidamente. Então, teoricamente, nós teríamos o quê? Uma planta que iria fechar ciclo mais rapidamente. Porém, tem um trabalho que nós estamos fazendo há algum tempo que explica um pouco do que está acontecendo nessas regiões. Observou-se que quando nós temos plantas sem vagens, essas plantas normalmente não fecham o ciclo. Elas se mantêm crescendo, vegetando por um período mais longo. Conforme nós íamos deixando mais vagem na planta, 10, 20 vagens, ou até sem retirar vagens, as plantas
fechava um ciclo mais rapidamente. Agora, quando nós tínhamos perfurava vagem ou causava algum dano mecânico, esse sinal da planta fechar ciclo começava a reduzir. Então, o que provavelmente está acontecendo nas nossas áreas? Como nós tivemos abortamento de vagens lá em R3, R2, R3, R4, o que aconteceu? A planta começou a diminuir o sinal para fechamento de ciclo. Perfeito. Então, aqui, uma planta sem retirada de vagens e com retirada. Quer dizer, quando a planta começa a perder vagem, a tendência é que ela continue a vegetando. Esse aqui é um trabalho que nós fizemos no campo, usando dessecantes, glufosinato de amônio, paraquat, diquat, e um hormônio extremamente importante, que é o ácido abscísico. Por que eu estou mostrando esse trabalho para vocês? Que parece que o sinal para a planta de soja fechar ciclo, ele vem da carga de vagens. É a semente que passa esse sinal através desse hormônio para a planta fechar ciclo ou para a planta continuar vegetando. Então, onde nós aplicamos ácido abscísico, observa-se que a planta começou a amarelar folhas. Ela recebeu o sinal para fechar ciclo mais rapidamente. Então, quando nós olhamos essas plantas, o que nós começamos a verificar? Primeiro, essas folhas de baixo foram perdidas pelo efeito da seca durante todo aquele período, desde as fases vegetativas até o enchimento, até próximo do enchimento. Então, nós tivemos o que aqui? Alto teor de etileno. Quando começou a chover, pois a planta perdeu algumas vagens, ela aumentou, começou a produzir citocinina, reduziu o ácido abscísico, que é o hormônio da seca, e, portanto, isso estimulou ela a formar novas folhas. Então, observem aqui, pessoal. Nessas vagens de baixo, onde houve a perda dessas folhas, o sinal para a senescência da planta já estava definida. Então, essas vagens começaram a secar mais rapidamente porque perderam a fonte de energia para elas. Nas folhas de cima, quando houve a chuva, essas folhas começaram a se formar novamente, porque a planta tinha uma carga menor de frutos, e ela entendeu que poderia vegetar mais tempo, e a partir daí ela começou a produzir hormônios de crescimento. Lembrando que essas vagens velhas ou secas são resultados daquele período de estresse, folhas que foram morrendo ao longo do tempo. Então, por que nós temos essa haste verde, essas folhas que começaram a manter? Nos nós que nós tivemos perda de vagens ou uma carga menor, as sementes diminuem a produção nesse nó do hormônio chamado ácido abscísico. Vamos entender por quê. Quando a semente vai se desenvolvendo, ela vai chegar num ponto que ela completa o seu enchimento e aumenta a concentração desse hormônio. Esse sinal do hormônio segue para a folha e, a partir daí, a planta inicia a senescência, que é estimulada pelo etileno depois. Essas folhas do bacheiro que perderam, onde houve a perda dessas folhas baixeiras, essas vagens não conseguiram se manter vivas por mais tempo, porque não tinham a fonte. Enquanto essas folhas superiores, que foram reativadas pela chuva, e tinham poucas vagens grudadas nesse início, porque ela não tinha formado essas vagens ainda, manteve essas folhas verdes por um período maior. Numa condição normal, onde eu tenho uma carga grande de vagens, essa carga grande de vagens faz o quê? Estimula a produção de genes ligados à senescência, à morte de folhas, pelo aumento da produção de ácido abscísico. E, portanto, a planta fecha o ciclo, né? Amarela e fecha o ciclo com rapidez. Então, o que provavelmente nós tivemos de problema esse ano? Primeiro ponto, nós tivemos uma baixa produção de boca, de sistema radicular, devido ao momento que a planta estava para desenvolver raiz, ela apresentou baixa quantidade de energia para a formação de raízes. Consequentemente, nós tivemos uma redução da arquitetura de planta, de estrutura. Plantas ou culturas semeadas um pouco mais tardias, que fungiram um pouco desse período, que pegaram um pouco mais de chuva,
conseguiram formar mais boca, mais alicerce e mais estrutura. Nós tivemos baixa produção de fotossíntese na planta. Então, a quantidade de açúcares para crescimento de raiz reduziu. Quando a planta chegou na fase reprodutiva, ela teve grande perda de vagens, e aquelas vagens que ficaram, principalmente aquelas próximas a folhas que estavam morrendo, fecharam o ciclo, dizer, senesceram, morreram, e os nós acima, que começaram a ser reativados, começaram a formar vagens mais tardias, aonde a elevada concentração de citocinina nessa planta que foi reativada pela chuva manteve essas folhas verdes por um período maior. E como nós temos uma carga de hormônio do ácido abscísico menor, porque as vagens, as sementes ainda estão em formação, nós temos uma duração, uma vida dessa vagem por um período mais longo. Então, na mesma planta, nós tivemos uma alteração hormonal, vagens em formação e vagens que fecharam o ciclo. Quando a planta recebeu chuva nesse período da fase reprodutiva, ela entendeu que precisava voltar a vegetar. Né? Ela estava alimentando alguns grãos, mas ela entendeu que precisava vegetar pelo aumento da concentração de citocinina e pela diminuição do estímulo para as folhas fecharem o ciclo. Pessoal, isso é um pouco dos conceitos, sabe que em fisiologia os conceitos são um pouco mais complexos. Tá aqui meu nome, meu telefone, é muito mais fácil hoje a gente conversar via WhatsApp. Fique à vontade de fazer perguntas. Agradeço novamente o Valtemir, a Agrodinâmica, por essa grande oportunidade. Um abraço a todos.